E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os 2 bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Você pode dar glória a Deus pela palavra do Senhor? Porque eu entendo que Deus cria o homem, e quando eu digo homem e mulher, porque o objetivo de Deus sempre foi ter relacionamento com a humanidade. Eu não consigo entender um Deus que cria humanidade para ser só marionete. Tanto é, para apoiar esse meu entendimento, Deus faz questão de descer sempre na virada do dia para se relacionar com Adão na criação. Tá, pastor, então por que então Deus parou de descer? O profeta Isaías vai nos explicar isso. Porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Paulo vai dizer também no Novo Testamento, para confirmar essa linha, que destituídos fomos da glória de Deus devido ao pecado. Então são os nossos pecados, as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e nosso Deus. Deus é santo, Ele não se mistura, não pode haver comunhão entre trevas e luz. Infelizmente, alguns hoje da igreja brasileira estão achando que isso é normal. Ele acha que ele consegue estar no altar e ao mesmo tempo pecando. Não, isso não é possível. Não existe mistura entre a santidade e o pecado. Deus não habita nisso. Então, o que nos separa de ter relacionamento diário com Deus, de ver coisas extraordinárias de Deus, de ver manifestações de milagres, exatamente é a nossa iniquidade, é o nosso pecado. Mas isso não quer dizer que Deus não se relaciona com a humanidade no Antigo Testamento, porque nós vemos Deus, na verdade, Enoque, olha o que o texto diz, Enoque andou com Deus. Depois de Enoque, Noé também vai ter relacionamento com Deus. Abraão vai ter relacionamento com Deus. Isaac, Jacó, José. E quando chega em José, o povo está no Egito. Isaac, Deus, ele fala assim: eu não quero ter apenas relacionamento com um. Eu quero separar um povo para eu me relacionar. E é engraçado porque a escolha de Deus acontece no Egito. Porque tem pessoas que acham que a escolha de Deus só acontece na bonança, só nos tempos fáceis. Mas Deus olha para o Egito e fala assim, presbítero Kleber: eu quero escolher um povo para eu me relacionar com eles. Não, esse povo não vai ser exclusivo do meu relacionamento, mas esse povo eu estou separando para que eles sejam os meus representantes. Hoje também, no tempo de hoje, não é a igreja que é exclusiva de relacionamento com Deus. Nós somos representantes de Deus, para que o mundo entenda que existe possibilidade de se relacionar com Ele. E aí Deus levanta Moisés, e agora Deus começa a conduzir esse povo no deserto. Meu Deus, pastor, você fala que Ele escolhe um povo, e agora, depois que Ele escolhe, Ele está andando com esse povo no deserto? Porque se tem um lugar aonde nós aprendemos de relacionamento e dependência com Deus, é no momento de escassez. Deus não faz por castigo ao povo, Deus faz porque Deus precisa que eles se aproximem dele. Porque se aproximando dele na dependência, nós o conhecemos melhor. Vamos ser sinceros, irmãos, talvez não sejam com todos, mas eu creio que a maioria foi assim. Se lembra dos momentos difíceis da sua vida, relacionamento, finanças, vamos ser sinceros, não foi o momento que você mais orava, que você mais buscava, que você subia no monte, se consagrava, fazia propósito? Não é sempre assim, irmãos? Deus está conduzindo o povo no deserto, porque o objetivo de Deus agora é se apresentar a esse povo, é se aproximar dele, é fazer com que eles dependam desse Deus, e assim esse relacionamento venha a ser concreto.
E aí no decorrer do deserto, Caio, Deus chama Moisés para subir no monte. Moisés sobe aqui que eu quero te entregar algo para revelar para esse povo. Moisés sobe e ali ele recebe as leis. E ao receber as leis, Deus também fala o seguinte: agora eu quero que você construa uma arca. Essa arca será o símbolo da minha presença no povo. Essa arca será a arca do meu concerto com esse povo. Essa arca será a arca da minha aliança com este povo. Moisés, não vai ser do seu jeito. Eu vou falar como eu quero que seja a arca, as dimensões que serão essa arca e quem vai fazer essa arca. E eu acho isso lindo em Deus, porque tem pessoas que acham que quando Deus os chama, podem fazer da maneira que quer. Nunca foi e nunca será. Sempre que Deus chama alguém e entrega uma missão, Ele entrega com direcionamento, Ele entrega com dimensão e Ele fala como será. Olha, Moisés, Bezalel vai construir essa arca. Ela vai ter tantos centímetros. Por fora, todo mundo vai ver glória, porque ela será revestida de ouro. Mas por dentro, ela será de madeira de acácia. Ou seja, aquilo que simbolizaria a presença de Deus, por fora é demonstrado majestade, glória. Mas por dentro, quem conhece sabe que é simplicidade. Mas a madeira era de acácia. O que significa isso? Ser simples, dizer que é frágil. Por dentro era simples, mas era uma madeira forte, que não se dobra, não se quebra, não se enverga. Ei, mas tem pessoas que estão olhando para a presença de Deus e só olham para o revestimento de ouro externo. Mas entenda que antes de ter revestimento externo, ter glória externa, existe simplicidade, mas também firmeza por dentro. Moisés, nessa arca você vai colocar 3 coisas: as tábuas da lei com os 10 mandamentos, o maná. Você vai pegar um pouquinho do maná, vai colocar num potinho de ouro, numa concha de ouro, vai colocar dentro da arca. E você vai pegar a vara de Arão que um dia floresceu, e você também vai colocar dentro da arca. Você vai colocar por cima dela uma tampa, também revestida de ouro. Em cima dessa tampa terão 2 querubins, um virado para o outro de frente. É por isso que o salmista diz, e o texto que também nós lemos, diz que Deus habita entre os querubins. É porque Deus se manifestava na tampa da arca. Olha, você vai fechar, e esse elemento você vai colocar dentro. Eu disse que dentro da arca, dentro da presença de Deus, aquilo que simbolizava a presença de Deus, Michele, existia as tábuas da lei, um exemplar do maná e a vara de Arão. Então, dentro daquilo que é a presença de Deus, existe leis. Então não existe presença de Deus sem direcionamento, sem diretrizes, sem princípios. Toda a presença de Deus leva consigo dentro direcionamento, leva princípios. Como assim, pastor? Hoje eu levantei, não estava com vontade de ir à ceia. Não, o que te governa não é o seu sentimento. O que te governa, o que dirige os seus passos, não é o seu desejo, o seu querer. Como você levanta pela manhã, como você está disposto ou disposta. Nós somos guiados, conduzidos. A presença de Deus, ela sempre é conduzida por princípios. Existe direcionamento de Deus, e o direcionamento dele vem pela palavra. Não vem pela palavra do pastor Renan, não vem pela doutrina da igreja crescer. O direcionamento da presença, ele vem pela palavra do Senhor. Aqueles que carregam a presença, eles precisam estar pautados na palavra. Eu não concordo, não importa se você concorda ou discorda. O que importa é o que dirige os meus passos, é a palavra. Eu não concordo que tem que dizimar. Não é sobre o que você concorda ou discorda, mesquinho, mesquinha. É sobre o que a palavra direciona a minha vida. Não
existe separação de presença de Deus sem direcionamento dele, palavra. Palavra é princípio. Palavra é base. Palavra é alicerce. É a palavra. É a palavra que tem que dirigir seu casamento. Ah, mas esse marido não é o que você acha. Não foi os seus traumas do passado. Não foi as suas experiências antes do casamento. O que tem que dirigir o seu relacionamento é a palavra. O que tem que dirigir a criação dos seus filhos é a palavra. O que tem que dirigir a presença de Deus no seu ministério é a palavra. Então, aonde está a presença de Deus? O que leva adentro primeiro a palavra, depois maná. O que acontece? O que era o maná? O povo está andando no deserto, pastor Carlinhos, o povo está com fome, e fala: Moisés, nós queremos comida, precisamos comer, estamos com saudade do Egito, vamos voltar para comer lá. Moisés ora ao Senhor, Deus fala assim: fica tranquilo, todo dia pela manhã vão levantar cedo. Não é para levantar tarde, não, é para levantar cedo. Porque tem muitas pessoas que estão dentro do reino, mas não querem o preço de pagar o preço necessário. Levanta cedo, e levantando cedo vocês vão colher o maná. Moisés avisa a eles que é todo dia. E aí no povo de Deus sempre tem os que são, ou que se acham mais espertinhos. Eles se acham. Como assim? A Bíblia não diz exatamente isso. Aí agora é minha conjectura. Aqueles espertinhos que falam assim: acordar cedo todo dia? Pô, meu irmão, o maná tá rodo aí. Pastor Rafael, eu vou colher mais. Deixa os bobos levantar cedo para ir para a ceia, que eu vou juntar mais meu alforje. No outro dia eu acordo meio-dia. Só que colocaram mais. Só que a ordem de Deus não muda. No outro dia, aqueles que são obedientes acordam cedo, que para eles são os bobos, colhem o maná. Aquele que se achou esperto acordou meio-dia. Precisei acordar nada. Eu vou passear de manhã nada, não preciso. Deixa eu abrir aqui meu alforje. Quando abre, o maná está cheio de bolor, com bicho podre. O que aconteceu? Será que aquilo que Deus entrega apodrece? Já parou para pensar nisso? Que tem coisas que Deus um dia entregou, mas pela nossa obediência apodreceu. Dons, chamados, ministérios que um dia veio do céu, nós colhemos, mas pela nossa forma de conduzir apodreceu. Aí Deus fala assim: Moisés, eles precisam entender que eu sou aquele que leva o alimento e provisão todo dia. Então a presença de Deus agora, simbolizada pela arca, ela leva consigo as leis e leva consigo o maná. O que é o maná? É a garantia de que a presença de Deus diariamente vai trazer provisão para sua casa. Mas precisa se levantar cedo, tem que se esforçar. E aqui eu não estou falando de cedo tempo, eu estou falando de esforço. É necessário se levantar no tempo certo de Deus, na maneira de Deus, mas você precisa ter a garantia de que todo dia vai ter a provisão dele na sua mesa. Pastor, mas por que não joga o pão logo direto do céu? Seria mais fácil. Porque Deus, Ele não quer formar pessoas preguiçosas. Reino de Deus é sempre entregando semente. Ele entrega semente, nós plantamos, colhemos. Ele entrega maná. Com maná você pega, faz o seu bolo, ou faz o seu pão. Mas Ele sempre vai te entregar a matéria-prima. Compete a nós acordarmos cedo, plantar, trabalhar, estudar, se esforçar, vir, se dedicar, orar, interceder. Porque se Deus entregasse pronto, irmão, para quê? Entenda que a presença de Deus, ela leva consigo leis, ela leva consigo provisão.
Mas a lei também leva ali dentro, a presença de Deus, ela também leva uma vara. E essa vara era de quem? A vara de... E por que não foi a vara de Moisés? Se Moisés era o líder. Moisés também tinha cajado. Foi com o cajado de Moisés que o mar se abriu. Eu humanamente falaria assim, o cajado de Moisés é mais poderoso. É porque Deus quer mostrar que a presença dele não é exclusiva de uma só pessoa. Deus entrega a lei a Moisés. Deus se manifesta no maná com a oração de Moisés. Mas Moisés, não é porque eu tenho um problema contigo não, é para mostrar ao meu povo futuro que eu não sou exclusivo de uma só pessoa. Eu não se revelo com uma só pessoa. A minha presença não vai ser manifestada apenas com a pessoa. Não vai ser só com os pastores da igreja. Não vai ser só com os obreiros. Eu me manifesto com aqueles que estão disponíveis. Eu não sei se você lembra sobre a vara de Arão. Porque a vara de Arão, ela floresce num contexto aonde Corá, ele começa a indagar as ordens de Moisés e de Arão. Vai se levantar Datã, Corá, e vão falar assim, ó, nós não concordamos, para agora Moisés, Arão. Que história é essa de só vocês que têm a revelação de Deus? Só vocês que têm a visão de Deus. Nós não concordamos. Eu trouxe aqui os principais do povo e nós não concordamos com esse negócio não. Nós também somos usados por Deus. O texto diz que Moisés se prostra ao chão e fala, quem sou eu para dizer que a revelação de Deus é somente comigo? Mas vamos fazer o seguinte, cada um dos príncipes do povo vai trazer a sua vara, o seu cajado, e aí vocês vão trazer e vão escrever o nome de vocês, das 12 tribos, cada um vai trazer a sua vara, os principais, escrevam o nome, depois eu vou pegar essas varas e vou colocar na presença do Senhor, dentro da tenda da revelação. No outro dia, vamos ver o que Deus vai responder. E assim acontece. Só que quando é a vara de Arão, que é da tribo de Levi, Deus fala assim, Moisés, não é Arão que vai trazer não, você pega e você escreve o nome dele. Colocou as 12 varas, com o nome de cada um marcado, para depois não dizer que foi ou falcatrua. Porque infelizmente dentro do povo tem sempre isso. Até quando Deus responde, tem pessoas, não, tem falcatrua. Aí você tem necessidade de comprovar até o que Deus faz. Escreve o nome. Virou o dia. Quando virou o dia, Moisés olha e numa vara, a vara que estava o nome de Arão, o texto diz que nasceu brotos, nasceu flores e ainda deu fruto. Porque nós temos a tendência de falar que a vara só floresceu. Não só floresceu. A vara daquele que Deus escolheu deu broto, deu flores e ainda deu amêndoa, irmão. Eu estou falando de um galho seco. O que Deus estava falando assim, ó, ei Arão, a minha presença confirma chamado. Então, naquilo que simboliza a minha presença, você vai colocar dentro aquilo que eu confirmo. Porque na minha presença existe confirmação de chamado. E para aqueles que não acreditam, eu faço nascer broto, eu faço dar fruto e eu faço florescer. Essa era a arca do Senhor. O povo agora entra na terra prometida, presbítero Kleber. E depois de possuir a promessa, depois de um tempo começa a relativizar aquela presença. Já alcançou a promessa? Já alcancei os meus objetivos? Agora, esse tempo, quem é o sacerdote agora, vou dar um pulo na história, é Eli. Eli tem 2 filhos, nós conhecemos a história. Eram raras as visões, Deus já não se manifestava mais. Nesse contexto nasce um menino, que é fruto de muito choro e oração. E eu não sei se você está vivendo essa fase do choro e da oração, porque sempre depois de choro e oração vem fruto.
Há nascimento, e não há nascimento de qualquer coisa não, há nascimento de coisas poderosas. O que nasce agora é Samuel. Ele é consagrado ao Senhor, e ainda menino, ele está servindo dentro do templo. O sacerdote é Eli. Eli é o sacerdote do momento. Sua visão é rara, já não está enxergando como antes. E aí nisso tem 2 filhos, Nadab e Abiú. Os filhos de Eli, eles são maus. E a Bíblia dá uma característica para os filhos de Eli, Nadab e Abiú. A Bíblia os trata como filhos de Belial, filhos do diabo. Como assim, pastor? Você está falando que homens que estão servindo a Deus, e quando eu digo servir agora, eu estou falando de colocar a mão no arado, de colocar a mão nos instrumentos de Deus, são considerados pelo próprio Deus como filho de Belial? Isso demonstra que nem todo mundo que está colocando a mão no arado quer dizer que tem relacionamento com ele. E isso é triste de dizer. Existem pessoas que estão o servindo o seu altar, mas ele fala assim: não são meus filhos, são filhos do diabo. Isso porque Nadab e Abiú, eles roubavam as ofertas, eles se deitavam com outras mulheres, não diferentes da nossa geração. O povo começa a ficar triste ver isso, porque também nem todo o pecado fica em oculto. Porque tem alguns que estão achando que vão botar a capa do justiceiro, irmão, e vai querer cortar a cabeça de todo mundo. Não compete a você cortar o joio do meio do trigo. Quem revela é o próprio Deus. Meu papel é orar. Essa semana os pastores estavam orando, e nos nossos propósitos, Senhor, revela tudo que está em oculto, escondido, todo pecado que não foi confessado, Senhor, revela. Quando for descoberto, nós vamos tratar. E outra coisa, nós vamos tratar, porque irmão você trata, pecado você corta, vida você trata. O pecado deles agora já não está mais escondido, está sendo revelado. E aí o povo começa a entristecer, o povo começa em decadência. E aí rapidinho se levanta uma guerra, porque a nossa vida, seja andando na presença ou não, sempre vão se levantar guerras. Aí na guerra, o povo de Israel contra os filisteus vão para a batalha. E aí no primeiro dia de guerra, o povo de Israel começa a perder. Alguns homens israelitas caem na batalha, começam a morrer. Aí o povo, aí é onde eu falo para vocês, pastores, cuidado com o que o povo pede. Cuidado com o que o povo pede. Nós não somos guiados por aquilo que o povo pede, nós somos guiados por aquilo que Deus fala. Não siga a voz de povo. Líderes, não siga a voz de povo. Não, porque o meu grupo está pedindo, não é o teu grupo pede, é aquilo que Deus manda. Se existe um ditado diabólico, é que voz de povo é voz de Deus. Nunca foi. Me mostra a Bíblia, nunca foi. Aí o povo tem uma ideia, eles chegam para os anciãos e falam assim: ó, vamos trazer a arca. Porque no passado, sempre quando levavam a arca na frente da guerra, os adversários estremecem. Mas é engraçado, só lembra da arca depois está perdendo. Mas aí o povo pede aos anciãos, fala: é boa esta palavra, não foram consultar Deus, vamos levar a arca. Daniel, Maria, aí eles pegam a arca, chama os levitas, chama Ofni e Finéias. Aí vai Ofni e Finéias na frente da arca, porque os sacerdotes tinham que ir na frente da arca. Ele está velho, ele tem quase 90 anos de idade, gordo e velho. Já fui gordo e agora estou ficando velho, meu Deus. E aí Ofni e Finéias vão à frente, os levitas levando a arca. O texto diz que quando a arca chega no arraial,
o povo de Israel começa a gritar com tanto júbilo que a terra estremece. A terra estremece e o arraial dos filisteus sentem a terra tremer e falam: meu Deus, isso só pode ser a chegada da arca da aliança, a chegada da presença de Deus. O povo filisteu começa a tremer e ficar com medo. Mas alguém levantado pelo próprio Deus dentro dos filisteus fala assim: ó, vocês vão à guerra e parem de ficar com medo. O texto diz que na manhã seguinte os filisteus se levantam e vão à batalha mesmo com a arca da aliança à frente. E o que acontece? O povo de Israel perde a guerra. Que isso, pastor? O senhor está dizendo que num cenário onde a presença de Deus vai à frente, o seu povo perde guerra? Sabe por quê, irmãos? Muitos têm colocado amuletos naquilo que representa a presença de Deus. Só que o segredo nunca foi aquilo que o próprio Deus deu, porque você precisa entender, quem deu a ordem de fazer a arca foi o próprio Deus. Então, quem fez a arca foi o próprio Deus. Tudo foi planejado por Ele. Tudo. Então tem coisas que o próprio Deus dá, mas que às vezes na nossa vida não vai nos garantir vitória. Pastor, não estou entendendo, vou te explicar. Quem deu isso aqui para nós? Quem deu a palavra para nós? De novo, quem deu a palavra para nós? Mas só ela ficar aberta na cabeceira da tua cama não te dá vitória. Pastor, está na minha casa, está na minha vida, mas só ela aberta não te dá vitória. Pastor, mas não fica só aberta não, eu leio ela todo dia, mas se você não obedece a ela, também não te dá vitória. Louvor, quem criou o louvor? Foi Satanás ou foi Deus? De novo, quem criou o louvor? Foi? Então louvor é de Deus. Pastor, na minha casa, no meu trabalho, eu coloco louvor o dia inteiro, mas o louvor que veio dele não te garante vitória. Pastor, mas como assim? Porque não adianta vir coisas dele se a sua vida não está baseada na obediência a ele. O primeiro versículo que eu citei é que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Você pode ter coisas que vieram de Deus na sua vida, mas se não houver obediência a Ele, vai perder guerra, vai perder batalha. Resumindo, sabe qual é o resultado dessa guerra? O povo perde batalha, e além de perder batalha, Nadab e Abiú morre, porque um dia pecador morre. Acha que está brincando com Deus, mas no tempo certo de Deus ele abate. Fica tranquilo. Alguns irmãos ficam alvoroçados, está pecando, está fazendo isso. Fica tranquilo, irmão, no tempo certo Deus abate. Fica tranquilo, só ora. Só ora. Nadab e Abiú morre. Só que o pior de tudo é que a arca é levada. Os filisteus pegam a arca e levam. A notícia chega para Eli, porque uma pessoa foge da batalha, meio capenga, e entra dentro da cidade de Israel e fala: eu tenho uma notícia horrível. O povo perdeu a guerra. Eli ouve o grito, o choro do povo e fala: o que aconteceu? Gordo sentado numa cadeira, cego, completamente cego. O que aconteceu? Meu senhor, o rapaz que voltou da batalha, nós perdemos a guerra. Seus filhos Nadab e Abiú morreram e a arca foi levada. O texto diz que por causa da notícia que a arca foi levada, ele cai da cadeira, quebra o seu pescoço e morre. A principal preocupação do sacerdote, infelizmente, não foi a morte da sua casa, mas foi ter levado a presença daquilo que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Ele cai da cadeira, e é interessante entender que não é a cadeira que cai, porque o lugar de honra é preservado, o que cai é quem está sentado em cima. Ele cai da cadeira, morre. A arca é levada pelos filisteus, e os filisteus, nesse momento, eles adoram um Deus chamado Dagon. Isso está na Bíblia, irmãos, eu não estou inventando.
Números 13 agora vai dizer que eles colocam a arca de frente para a imagem de Dagon dentro do templo. O povo está feliz, e aí os príncipes dos filisteus vão dormir. Quando eles acordam no dia seguinte, pastor José Romário, grande expositor da palavra, a Bíblia Sagrada vai dizer que a imagem de Dagon está caída, prostrada, com o rosto em terra, diante da arca da aliança. Meu Deus. Tem coisas que a ciência eu não vou conseguir te explicar pela física, pela ciência, porque eu não tenho explicação para isso. Mas talvez alguém vai falar assim: deve ter sido vento, a janela, porque sempre tem aqueles que querem buscar explicação para as manifestações de Deus. Não, deve ter sido isso, deve ter sido aquilo, deveria estar em falso, alguma coisa aconteceu. Vamos levantar de novo. Aí eles levantam de novo a imagem de Dagon. Vão dormir. No outro dia, ao amanhecer, a imagem de Dagon agora está de novo prostrada. Só que a cabeça está cortada, as mãos estão cortadas e os pés estão cortados. É para falar que diante da presença você não pensa e você não age. Deus corta. E aí os filisteus falam assim: não, agora o negócio é diferente, aconteceu alguma coisa. Porque não quebrou, ela foi cortada. Eu estou falando de uma imagem, irmão, de bronze, não é imagem de madeira. Que cortou? Aí os próprios príncipes do povo falam assim: não, essa presença de Deus, ela é poderosa, nós temos que fazer alguma coisa, vamos enviar ela para outra cidade. Aí enviam para outra cidade. Quando chega na outra cidade, o povo fala: vocês estão brincando, vocês estão mandando a presença que deu para cá? Vocês não lembram o que esse Deus fez com os egípcios? E vocês vão ficar com o coração endurecido? Porque notícia daquilo que Deus faz na sua vida corre, tá? Eles podem até não reconhecer, eles podem até não falar na sua vida, seus parentes, seus vizinhos, eles podem até não falar para você que reconhece a autoridade da presença que está sobre a sua vida, mas eles sabem de tudo aquilo que Deus fez. Não é assim? Eles nunca levantam a nossa moral, mas quando estão na pior, tem como você orar por mim? E aí seja humilde e servo de Deus e fala assim: eu vou orar. Não porque eu oro ou porque a presença está comigo, mas eu vou orar porque é assim que Deus me ensinou. Aí os príncipes filisteus estão falando assim: vocês mandaram para cá? Não, vamos mandar. E aí mandou para uma primeira cidade. E na primeira cidade, as hemorroidas dos homens começou a saltar. Não fique escandalizado não, porque a Bíblia diz isso mesmo. A hemorroida de todos os homens daquela cidade começa a saltar. E não só as hemorroidas, começa a surgir rato de tudo quanto que é lado. Era rato nas plantações, rato em casa, rato nas empresas. Aí esse povo fala assim: não, vamos mandar essa presença para outro lugar, essa arca para outra cidade. Aí manda para uma outra cidade filisteia. Acontece a mesma coisa, hemorroida dos homens começam a pular, ratos de tudo quanto é lugar. Aí fala assim: chama os sacerdotes, os filisteus. Só que eles não chamam os sacerdotes do povo de Deus, não, chamam os sacerdotes filisteus. Aí os sacerdotes filisteus falam assim: certamente esse Deus é poderoso, porque vocês mexeram com ele. E eu acho isso incrível, porque infelizmente tem pessoas que diante da presença de Deus, sendo o povo dele, masca chiclete, entra tomando café, comendo coxinha dentro da presença dele, vive de qualquer maneira. E tem sacerdote filisteu falando assim: esse Deus é poderoso, vocês estão brincando com a presença dele. Enquanto a presença dele estiver perto de nós, o negócio não funciona. Eu já ouvi experiências, graças a Deus não tive essa experiência, mas eu ouvi experiências de pessoas que eram servos de Deus, que foi no terreiro, e os próprios lá falaram assim: se não tirar esse aí que representa a presença, não desce. O que você quer dizer, Renan? É que sacerdote do inimigo reconhece a presença do nosso Deus, e muitos do que estão aqui dentro do arraial não valorizam